Disse, é muito complicado fotografar o dia-a-dia, os treinos diários do Porto, porque só temos 15 minutos. E nesses 15 minutos nós temos que recolher, temos que tentar preencher normalmente 2 páginas do jornal com a informação. O que é que vai fazer a diferença? A diferença está no pormenor, em tentamos encontrar pormenores diferentes do habitual, um jogador que se ri, um jogador que fala com o treinador, uma piada, qualquer coisa do género. O grande problema que nós temos, de facto, é a distância. A distância é que normalmente os jogadores estão. Nós utilizamos 400 milímetros, mas de facto temos que fazer reenquadramentos por vezes proibitivos, não é? São, como o Ricardo disse, os jogadores são pequeninos no fotograma. E finalmente chegamos ao tão esperado dia de futebol, do jogo. É neste dia que se vão libertar todas as emoções, é neste dia que se vão viver as ansiedades que foram acumuladas durante a semana, e é neste dia que vão acontecer as notícias de que se vão falar durante o resto da semana. No meu ponto de vista, o futebol em primeiro lugar é a ação. Depois poderá vir a emoção e por fim a polémica. A meu ver, são estes 3 ingredientes principais que fazem a magia do futebol. E o nosso trabalho consiste em captar esses ingredientes. Uma foto de ação pode ser válida só pela componente estética, mas se essa componente lhe juntarmos a parte informativa, então ela cumpre a sua missão na plenitude. Temos aqui isto é um Porto Naval, Lisandro Lopes a fazer um golo. De facto, nesta foto a componente estética está lá, é a parte informativa também, ela está a cumprir a sua função. Infelizmente, mais aquilo que o Ricardo falou, que atualmente não se vê, atualmente não é normal verem-se fotos de golo nos jornais. Porquê? Devido ao tipo de material que utilizamos, devido às exigências dos jornais em que temos que ter tudo e mais alguma coisa, torna-se mais difícil o tipo de fotografia que se fazia antigamente, com grandes angulares, em que se apanhava a grande área toda. Normalmente as fotos de golo não são fotos válidas esteticamente. Ou é o jogador que está isolado a rematar, ou o jogador está tapado pelos defesas, e normalmente abdicamos dessas fotos por outras com uma componente estética mais forte. Aqui outra foto de golo, do capuz. E outras fotos que vivem só pela ação, que também são importantes porque quando os nossos colegas acabam o serviço no jornal, quando no final do jogo vão falar com os jogadores, nós temos diversos espaços que temos que preencher com os jogadores que eles conseguem falar. É por isso que nós temos que tirar o maior número possível de fotos, porque nunca sabemos o jogador que eles vão precisar. Portanto, podem precisar do Lisandro, podem precisar do guarda-redes, podem precisar de outro jogador qualquer. Portanto, estas fotos de ação são sempre necessárias, mesmo não contendo uma componente informativa muito grande. A emoção de um jogo. Um jogo sem emoção perde-se. A parte mais importante do jogo é a emoção. Aqui, lembro perfeitamente, neste jogo, Maniche marcou 2 golos. Estava completamente eufórico no final. Eu, por acaso, reparei que ele vinha a correr em direção à placa, metia grande angular e consegui fazer esta foto. Ele não conseguia parar de berrar. Este tipo de fotografia, para mim, é a foto ideal de festa. Porquê? Feita de grande angular, tem uma grande componente informativa e ao mesmo tempo consegue ser uma foto forte. Pode-se conseguir ver a equipa adversária, ver-se o sítio onde eles estão, o Estádio do Dragão, e tem a mesma força. Qual é o problema destas fotos atualmente? Nos jornais desportivos
o espaço cada vez é mais reduzido. Normalmente trabalhamos para 2 colunas, 3 colunas, muito raramente para 4 colunas. Uma foto destas a 3 colunas perde-se, não tem informação. Por isso é que normalmente optamos por planos mais cheios ou intermédios. Um plano intermédio em que de facto é feita de tela já, mas apesar do fundo estar desfocado ainda se consegue ter alguma informação. Ou então o oposto, em que o fundo está completamente desfocado, a informação desaparece, mas ganha uma força completamente diferente. E o outro lado da emoção, a tristeza. Isto foi no mesmo jogo que há bocado o Ricardo mostrou. E de facto estas fotos que nós vamos fazendo durante o jogo podem ser aproveitadas no final para ilustrar o que se passou. Muitas vezes o Porto está a ganhar e alguém que falha um remate, um gol, nós aproveitamos a expressão e guardamos e pensamos, epá, calma que isto ainda pode fazer falta no final do jogo, não é? E é assim que vamos gerindo. E a polémica? Esta parte também é importante, não é? Porque se tudo corresse bem no futebol, não tinha sal o jogo, não tinha pimenta, não é? Nem sal nem pimenta. E aquilo que os adeptos gostam de conversar durante a semana, na semana seguinte, é dos casos que se passaram no futebol. Do gol que foi invalidado, mal invalidado, do fora de jogo, ou então da disputa entre os jogadores. E o final do campeonato, que normalmente acaba com o Porto a ganhar, não é? E lá vamos nós mais uma vez para baixo a fazer as fotos de festa. Neste caso foi diferente, a festa foi feita no hotel, porque neste ano era para ser, podia o Sporting ganhar o campeonato, mas o Sporting perdeu, e eles estavam no hotel a estagiar porque tinham um jogo no dia a seguir com o Alverca, e foram campeões no hotel. Esta foto tem a particularidade de o Mourinho e os outros jogadores estarem a rir de um colega aqui presente, porque lhe tinha acabado de acertar com um balde de água. E termino aqui com esta figura incontornável do Porto, que de facto, odiado por muitos e amado por outros, não é? Mas que deixou o seu testemunho neste clube e que nunca vai ser esquecido, não é? Vocês desculpem, eu não sou grande orador, costumo estar escondido atrás da máquina fotográfica, este não é bem o meu palco, mas pelo menos tentei mostrar aqui um bocadinho do meu trabalho e do que é trabalhar com o Porto. Obrigado.